A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, comunhão com o Espírito Santo. Cubra a sua casa, sua família, todos que você ama. Hoje vamos ler o livro de Mateus, do capítulo 27, do versículo 32 até o 56. Pega a sua Bíblia aí, acompanha, tá? Você que já é inscrito aqui, deixa o like. Você que não é também, chegou agora aqui, deixa aí o joinha, o coração, da onde você estiver assistindo. Me segue aí também, tá? Se inscreva no YouTube e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Estamos lendo todo o livro de Mateus, de versículos em versículos, de capítulos em capítulos. Chegamos agora no 27, o título, A Crucifixão. Crucifixão. Então, vamos junto, com a ajuda de Deus, ler a palavra, tá? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dores 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. E aqui se encerra o capítulo 27, os versículos 32 até o 56, a crucifixão de Jesus, gente. Uma história dolorosa, difícil, de só ler aqui, dá para imaginar a aflição que o Senhor Jesus passou, que ele sofreu. Um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que fez o bem por onde passou. Causou problemas para as pessoas que levavam as coisas de Deus não da maneira correta, não levando as pessoas até Deus, mas pela religiosidade, perdão, gente, queriam impor fardos que nem eles mesmos poderiam carregar, como Jesus falava isso para os fariseus, né, gente? Para esses homens religiosos. E Jesus bebeu vinho misturado com fel e não quis beber mais. Ele provou e não quis mais beber. Mas é interessante que no começo aqui, no 32, um homem chamado Simão, Cirineu, constrangeram ele, pediram para ele, ou ordenaram ele a carregar a cruz de Jesus. Por certo, Jesus estava cansado, já tinha apanhado bastante, tomado muita chicotada. E ele ajudou a levar a cruz. E assim é na nossa vida. Deus sempre prepara alguém para nos ajudar a levar a nossa cruz. É verdade que a palavra diz que cada um tem que tomar sua cruz e seguir o Jesus. Seguir o que a palavra de Deus nos orienta para cada um. Mas sempre vai aparecer alguém para nos ajudar. Deus sempre vai preparar alguém para estender a mão, para colocar a cruz debaixo, em cima dos ombros e nos ajudar a carregar. Talvez você seja a pessoa que carregue, que ajude os irmãos e as companheiras a carregar a cruz, assim como esse homem ajudou Jesus na sua dificuldade, na verdade aqui física, mas podemos levar para várias áreas da nossa vida, seja ela emocional, você podendo desabafar com alguém, podemos trazer para a nossa vida material de trabalho. Deus coloca pessoas para alavancar o nosso negócio, o nosso trabalho, na nossa profissão. E também podemos levar para a área espiritual. Pessoas que Deus coloca na nossa vida para orar por nós, para orar com nós, para louvar a Deus junto, para congregar junto. Então sempre Deus prepara o Simão Cirineu na nossa vida. E que você seja uma pessoa generosa, que possa também ajudar a carregar as cruzes das pessoas, assim, quando você for constrangido, chamado, né, para isso. E aí, a acusação que colocaram em cima de Jesus, na cabeça dele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Devemos lembrar, gente, que aqui era o contexto dessa passagem. O Império Romano dominava Israel, dominava ali diversos lugares, e quando se levantou essa questão dizendo Jesus é o Rei dos Judeus,
ali o império ficou em alerta, porque poderia haver uma rebelião, né, contra o império, uma guerra civil, uma guerra ali naquele país. E então eles acharam bem condenar Jesus, junto com as acusações falsas que levantaram como Jesus. Nos outros vídeos que a gente já viu, te convido a assistir. Tem a playlist aqui de todos os livros, de todos os capítulos e versículos, até chegar nesse daqui, na playlist Livro de Mateus. Dá uma olhadinha que você vai achar. E aí, gente, as pessoas passavam por ele e diziam: você disse que destruía o templo e em 3 dias reedificava. Salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os príncipes do sacerdote diziam: salvou outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e vamos crer. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Jesus fez tanta obra, né, gente? Tanto milagre, tanta cura, tanta libertação. E eles não creram. E eles queriam que Jesus descesse da cruz, que algo sobrenatural acontecesse ali e para eles crerem. E é interessante que aqui no final, quando Jesus rende o espírito, né, se entrega para a morte, o véu se rasga no templo. Esse véu que está falando aqui é sobre o templo onde entrava o sumo sacerdote para pegar a instrução de Deus e trazer para o povo. Então esse véu que separava onde só esse homem santificado podia entrar na presença de Deus, esse véu é rasgado de cima e embaixo. É Deus, isso quer dizer que Deus estava dizendo ali: agora o acesso a mim está todo aquele que crer no meu filho, crer que o véu foi rasgado, porque o véu de fato foi rasgado, como a gente está lendo aqui. E agora não precisamos que ninguém interceda por nós. Nas nossas orações, temos o livre acesso ao nosso Pai, em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, para conversar com o nosso Deus, pedir o seu auxílio, a sua ajuda, o seu favor, e ele nos atende. E é interessante que, deixa eu só voltar um pouquinho, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na agonia de toda a crucificação, ele, por certo ali, o Espírito de Deus se afastou dele um pouco e ele sentiu desamparado pelo Pai. Mas se Deus não se afastasse ali dele, a parte divina, ele não morreria, porque Deus não morre, Deus é. E ali ele, por certo, sentiu algo sair dele, virtude, né? Alguma coisa, o Pai, a presença do Pai sair, e ele entrega o seu espírito e ele morre. E é interessante que nessas horas os sepulcros se abriram, corpos de homens santos foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois de ressuscitados, depois da ressurreição dele, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, Jesus, depois da ressurreição, eles entraram nas cidades e foram vistos por muitos homens, né? Glória a Deus. E é interessante que um homem ímpio, né? Aqui o centurião, por certo é um homem romano, né? E aqui ele diz
e o que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E aí é interessante que esse homem, na morte de Jesus, reconheceu que ele era filho de Deus. E não creu antes. Enquanto ele estava vivo, por certo ele ouviu as histórias, zombou de Jesus talvez. Talvez foi ele que bateu em Jesus. Foi ele que disse: desce dessa cruz, se você é filho de Deus. Mas no final ele confessou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E vai ter um dia que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus é o Filho de Deus. Todos vão se prostrar diante dele, que ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para todo sempre. Glória a Deus. Que eu e você possa não esperar só esse dia, mas que todos os dias possa reconhecer no nosso coração que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, que Ele é o Senhor da sua, da minha, da nossa vida, da nossa família. Que você possa reconhecer agora e dizer essas palavras: Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família. Eu creio na obra da cruz, eu creio que Deus enviou Ele, eu creio que Ele ressuscitou, que Ele pagou uma dívida, que eu não devo mais nada, e pela fé eu acesso à salvação. Confesse essas palavras, creia no seu coração, porque dessa maneira, se você confessar diante dos homens, Ele não te negará diante do Pai. Mas se você não confessar diante dos homens, negar Ele diante dos homens, Ele também te negará diante do Pai. Um beijo no seu coração, deixa um comentário aí, envia para alguém esse vídeo. Tamo junto.